Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Na primeira emissão do Nós a Europa de 2017, conversamos com Pedro Valente da Silva, chefe do Gabinete de Informação do Parlamento Europeu em Portugal. Muito boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde, obrigado pelo vosso convite. Pedro Valente da Silva está entre nós porque esta manhã decorreu, em colaboração com o Centro Europe Direct Madeira, uma iniciativa que foi o Fórum de Discussão Regional, a Madeira e as 3 décadas de integração de Portugal na União Europeia. Pergunto-lhe qual o objetivo desta iniciativa que trouxe eurodeputados até à Madeira. No fundo, esta iniciativa tem em vista aproximar os deputados europeus dos cidadãos e, sobretudo, discutir temáticas que dizem diretamente respeito às regiões onde estes fóruns têm lugar. Ou seja, neste caso, aqui na Madeira, a ideia é essencialmente, aproveitando as 3 décadas de integração de Portugal na União Europeia, o facto da Madeira ter um estatuto especial dentro da própria União Europeia, uma vez que é uma região ultraperiférica, no fundo permitir aqui que se possa fazer, ou que se fizesse um balanço destes 30 anos de experiência portuguesa e madeirense na União Europeia e ao mesmo tempo que se traça um pouco a perspectiva do que serão, de quais são. Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Na primeira emissão do Nós a Europa de 2017, conversamos com Pedro Valente da Silva, chefe do Gabinete de Informação do Parlamento Europeu em Portugal. Muito boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde, obrigado pelo vosso convite. Pedro Valente da Silva está entre nós porque esta manhã decorreu, em colaboração com o Centro Europe Direct Madeira, uma iniciativa que foi o Fórum de Discussão Regional, a Madeira e as 3 décadas de integração de Portugal na União Europeia. Pergunto-lhe qual o objetivo desta iniciativa que trouxe eurodeputados até à Madeira. No fundo, esta iniciativa tem em vista aproximar os deputados europeus dos cidadãos e, sobretudo, discutir temáticas que dizem diretamente respeito às regiões onde estes fóruns têm lugar. Ou seja, neste caso, aqui na Madeira, a ideia é essencialmente, aproveitando as 3 décadas de integração de Portugal na União Europeia, o facto da Madeira ter um estatuto especial dentro da própria União Europeia, uma vez que é uma região ultraperiférica, no fundo permitir aqui que se possa fazer, ou que se fizesse um balanço destes 30 anos de experiência portuguesa e madeirense na União Europeia e ao mesmo tempo que se traça um pouco a perspectiva de quais são os desafios para a região no âmbito de uma Europa que, como sabemos todos, está em processo de acelerada mudança e que comporta pela frente variados desafios. No fundo, é permitir que num espaço estejam eleitos ao Parlamento Europeu, estejam cidadãos, estejam responsáveis políticos locais e regionais e estejam também aquilo que normalmente se designa no jargão de Bruxelas como os stakeholders, ou seja, entidades, pessoas que tenham interesse especial, sobretudo em matérias sociais, matérias económicas. E, no fundo, é permitir que os deputados, possam explicar ou reforçar o impacto que as decisões do Parlamento Europeu e da União Europeia em geral têm na vida cotidiana dos cidadãos e que também possam recolher contributos relativamente às preocupações e às expectativas que esses mesmos cidadãos e esses atores têm relativamente ao processo de integração europeia. Iniciativas do género têm sido realizadas em outros pontos do país? Sim, sem dúvida. Nós este ano, portanto, este modelo é um modelo interessante porque, para além, digamos, de permitir comportar um espaço de debate entre deputados ao Parlamento Europeu e cidadãos e esses atores, como já referi, normalmente associamos outras atividades. Por exemplo, vamos ter na sexta-feira à noite, vamos ter uma exibição de um filme que recebeu o prémio Lux de Cinema, um prémio, portanto, que é outorgado pelo Parlamento Europeu no ano passado, 2015, é um filme que se chama Mustang, e também, penso, a Alta Faceta, que tem a ver com o facto de nós termos uma exposição de cartoons que
enfim, em que tem a visão dos cartunistas, uma visão obviamente singular sobre o processo de integração europeia e a própria adesão de Portugal à União Europeia, e também foi inaugurada esta manhã e vai continuar a exibição, salvo erro, durante 15 dias no Museu de Eletricidade. São estratégias que utilizam para aproximar o cidadão à realidade da União Europeia e do Parlamento, do próprio funcionamento do Parlamento Europeu. Claro. É um pouco isso. Sim, porque o Parlamento Europeu, infelizmente, ainda não há muita percepção da importância do Parlamento Europeu no processo de decisão comunitário. Ou seja, o Parlamento Europeu viu os seus poderes serem reforçados com os sucessivos tratados e com a última revisão do ordenamento europeu, com o Tratado de Lisboa, o Parlamento Europeu é praticamente co-legislador, ou seja, decide em pé de igualdade com o Conselho sobre tudo que é a legislação europeia. E muitas vezes os cidadãos, enfim, hoje em dia talvez com o facto de os temas europeus, um pouco devido à situação de crise que Portugal viveu e, enfim, todos os problemas que assolam a Europa, ter voltado, digamos, à arena mediática, mas muitas vezes os cidadãos não têm muito bem a ideia do papel principal que o Parlamento Europeu desempenha no processo de decisão comunitária, porque muitas vezes associam muito à Comissão, ao próprio Conselho, que tem representantes dos governos nacionais. Consideram que o Parlamento Europeu não tem influência quase? Eu penso que há uma certa confusão entre as várias instituições e que é muito, por vezes, também alimentada por algum tipo de discurso algo simplista que se ouve de Bruxelas e uma oposição entre Bruxelas e as capitais dos Estados-membros que, no fundo, não tem apego à realidade, porque os governos de todos os Estados também participam no processo de decisão comunitária através do Conselho. Portanto, o que há aqui é uma estrutura em que normalmente é a Comissão que toma a iniciativa, um órgão que toma a iniciativa, e depois, na esmagadora maioria da legislação comunitária, inclusive no orçamento da União, é necessário que o Conselho, que representa os governos dos Estados-membros, e o Parlamento Europeu cheguem ao acordo. Isso faz parte de um processo de negociação, mas de facto o Parlamento Europeu tem, sobretudo desde o Tratado de Lisboa, uma influência muito importante no desenho final da legislação que, enfim, que tem um impacto direto na vida dos cidadãos. Como passar essa informação aos cidadãos? Para que eles entendam a importância do Parlamento Europeu. Exatamente. Essa é uma das funções destes fóruns, ou seja, é pôr os deputados, tanto que foram eleitos diretamente pelos cidadãos, em contacto direto com esses mesmos cidadãos e, portanto, no fundo, há aqui se quisermos, podemos também ver isto como uma espécie de experiência pedagógica, não no sentido... Obviamente, presumo que muitas das pessoas têm ideia da importância, até das pessoas que assistiram têm ideia da importância do Parlamento Europeu, mas o facto de termos este debate associado outros formatos, designadamente esta exposição de cartoons, o facto de depois também ser projetado um filme e que revela que o Parlamento Europeu, enquanto instituição europeia, também se preocupa com a cultura, continua a ser essencialmente um domínio de competência dos Estados-membros, mas preocupa-se com a cultura, e o facto também, penso que é de assinalar, é que estes filmes que são premiados pelo Parlamento Europeu abordam normalmente questões societais que são muito contemporâneas. Por exemplo, no ano passado, o filme que ganhou este ano tem a ver um bocado com o choque entre a dificuldade de conciliar a vida pessoal com uma vida profissional extremamente exigente. Também havia um filme que versava muito a questão das migrações. Por exemplo, este filme Mustang é um filme que é passado na Turquia. A Turquia, como sabemos hoje em dia, também é um Estado, enfim, é uma nação, um Estado que está, enfim, na ordem do dia, não pelos atentados que e também por uma certa acontecido. Mudança, digamos, de práticas que, na opinião de muita gente, não se compaginam diretamente com o Estado de Direito, mas infelizmente as últimas notícias, obviamente, têm a ver com a questão do terrorismo e, no fundo, é uma perspectiva de uma juventude, porque, neste caso, as personagens são jovens, são mulheres e, portanto, a própria dificuldade obviamente estamos a falar também de uma Turquia rural, da dificuldade que tem de afirmação da sua própria identidade. Em relação ainda ao que vai acontecer, fica o convite para que quem quiser assistir ao filme Mustang o faça.
porque a entrada é gratuita. Deixamos esse convite. Em relação ao tema que foi debatido e que tem a ver com os 30 anos de ultraperiferia europeia e o que é que mudou nesses 30 anos, tem alguma análise que é necessariamente breve para este espaço que possa partilhar com aqueles que nos escutam? Repare, eu acho que aqui, nós há pouco não referi isso, nós, por exemplo, este ano já abordamos outras temáticas. Por exemplo, tivemos uma iniciativa semelhante em Aveiro, que é uma zona onde há uma grande ligação entre a universidade e uma espécie de cluster na matéria das novas tecnologias. Aqui no caso da Madeira, eu penso que o ano que acabou é um ano interessante porque, para além dos 30 anos de integração de Portugal, há a questão também dos 40 anos da autonomia regional. E, portanto, quer dizer, a Madeira é uma região portuguesa que, obviamente, tem uma especificidade, como os Açores, tem uma especificidade própria. Tem a ver com o seu próprio estatuto geográfico. Começa com o seu estatuto político-jurídico e depois tem a natureza relativa à sua natureza de região ultraperiférica, ou seja, tem uma especificidade diferente de outras regiões de Portugal. E, obviamente, que este tema é um tema que deve ter sido em conta, digamos, neste balanço do deve e do haver em termos de integração europeia. Há pouco falou que este é um período de grandes desafios para a União Europeia. Como é que olha para 2016 e o que é que realça de menos positivo e de positivo deste ano que terminou? E depois, o que é que perspectiva para o futuro da União Europeia? Eu acho que 2016, infelizmente, aquilo, digamos, aquilo que mais dramático se viveu na União Europeia foi precisamente o eclodir de vários atentados terroristas. De facto, penso que foi a questão refugiados foi essencialmente 2015, de certo modo foi um pouco ofuscada por este emergir do terrorismo e foi um ano muito marcado por esses eventos e pela necessidade de arranjar uma estratégia que seja uma estratégia verdadeiramente europeia e que designadamente a articulação entre as polícias e os serviços de informação dos vários Estados-membros, acabem por funcionem de uma maneira mais eficaz. Segurança. Outra questão, obviamente, que foi um bocado um soco no estômago de muita gente, foi a questão do Brexit. Não é? E, portanto, isso do ponto de vista político, e eu penso que foi o acontecimento marcante do ano transato. E quer o terrorismo, quer o Brexit, quer a questão migratória, são temas que nos vão acompanhar durante o ano de 2017, porque, obviamente, em termos do Brexit, estamos à espera que o governo britânico finalmente decida invocar o artigo 50 e, portanto, vai-se iniciar todo um período de negociações que, em princípio durarão dois anos. Complexas, certamente. Muito complexas. Aliás, tivemos a notícia da demissão do embaixador do Reino Unido junto à União Europeia, o que é um sintoma de que, obviamente, do ponto de vista britânico, talvez as coisas não sejam assim tão claras como se poderia esperar e, portanto, estes temas vão continuar na agenda europeia. Obviamente há outras questões que também estarão, com certeza. Eu posso referir aqui a para além, obviamente, do terrorismo, das migrações, há outras preocupações, sobretudo no caso português, porque felizmente temos sido poupados esse tipo, obviamente não temos vagas de refugiados a nos baterem à porta, o terrorismo felizmente não nos tem afetado, e aí no caso português, por exemplo, há muita questão que tem a ver com as preocupações dos cidadãos portugueses têm muito a ver com temas económicos, estão muito relacionadas com a economia. A segurança começa a aparecer, mas essencialmente a economia, a necessidade de baixar o desemprego, e aí também há todo um conjunto de iniciativas que vão estar em cima da mesa, até muito brevemente. Eu referiria dois temas que vão ser analisados em breve pelo Parlamento Europeu, até porque são dois temas que têm como relatores dois deputados portugueses. O primeiro desde já é um relatório que é da responsabilidade da deputada Maria João Rodrigues e tem a ver com o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Portanto, há aqui uma proposta que foi apresentada pela Comissão e há toda uma grande discussão no sentido de ser necessário que haja todo um conjunto de patamares e de estándares a nível de direitos sociais. E há outra discussão que também já está a ter lugar e que será decidida provavelmente durante este primeiro trimestre, que tem a ver com
uma análise que está a ser feita e o reforço, quer em termos de montantes, quer em termos de extensão da duração daquele programa que é conhecido, enfim, normalmente por Plano Juncker, mas no Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos, que está a ser reavaliado, provavelmente os montantes vão ser reforçados, a sua própria extensão será aumentada, e que tem um dos relatores é também um deputado português, o deputado José Manuel Fernandes, da Comissão de Orçamentos. Portanto, isto prova também, enfim, estes são dois exemplos, e eu estou a referi-los pela importância dos dois relatórios. Os portugueses, os parlamentares portugueses são interventivos. São muito interventivos e também para afastar um bocado aquele mito que muitas vezes Portugal não é um país pequeno. Portugal, em termos da União Europeia, não é um país pequeno, é um país médio. Países pequenos são Luxemburgo, Chipre, Malta. Portugal é um país pequeno, tem 21 deputados. E, felizmente, eu posso dizer, obviamente, enfim, os ouvintes podem achar que eu sou suspeito, porque sou funcionário do Parlamento Europeu, mas, sinceramente, há deputados portugueses que conseguem, muitas vezes, ou até uma grande parte de deputados portugueses, consegue ter um protagonismo que, de certa maneira, como que ultrapassa, digamos, a dimensão do país. Portanto, eu acho que isso é algo que nos devemos orgulhar e que muitas vezes não é realçado. E isso mesmo em relação aos deputados eleitos pela Madeira? Não, com certeza que estão em comissões que têm bastante importância, estão designadamente, no caso da deputada Liliana Rodrigues e a Cláudia Monteiro de Aguiar. Está na Comissão da Política Regional, a deputada Cláudia Monteiro de Aguiar está na Comissão dos Transportes e Turismo, também duas áreas que são de importância vital para a Madeira, e, portanto, há aqui, para além de outras matérias entre as quais as duas estão envolvidas. Aliás, a deputada Cláudia Monteiro de Aguiar ganhou um prémio também, foi considerada deputada do ano em matéria de turismo. Portanto, há de facto aqui uma visibilidade, se quisermos, uma notoriedade dos deputados portugueses que muitas vezes não têm rival em países de dimensão igual. Eu atrever-me a dizer que muitos dos deputados portugueses acabam por ter um protagonismo superior a deputados que vêm de países que têm, digamos, o mesmo peso de Portugal em termos de Parlamento Europeu. Ficamos com esta ideia. Muito obrigada pela sua presença nos nossos estúdios, Pedro Valente da Silva. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde.